Tá na hora de conferir o quadro Tá no Ponto Especial de Natal. A Kylie Rodrigues recebeu no Espaço Gourmet do Canal do Boi um chefe que ensinou o passo a passo de uma sobremesa deliciosa na taça, com bolo, ganache e morango para servir durante as festas. Fim de ano chegando e a preocupação em servir aos convidados uma sobremesa saborosa, seja na ceia de Natal mesmo na de Ano Novo, só aumenta, não é mesmo? Mas calma, porque hoje nós vamos ensinar você a preparar na sua casa mesmo uma saborosa sobremesa na taça. E quem vai ensinar tintim por tintim essa deliciosa receita é a Sandra Mello, chefe Pastry. Sandra, muito obrigada por estar participando hoje aqui com a gente, ensinando essa deliciosa receita. Imagina, eu que agradeço, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. E como que você entra nessa atividade, né, recheada de doçuras? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, uma loucura, né? A vida da gente dá tanta volta. Eu nunca me imaginei fazendo algo nesse sentido. É lógico que a gente vem de uma família que tem uma tradição de uma culinária aí voltada para italiana, como tantos brasileiros, né? E anteriormente eu trabalhava como assessora de eventos, fazia casamentos, não deixei essa atividade. Nossa empresa hoje já tem 4 anos, a Cake Store trabalha como referência em bolos de casamento aí no estado inteiro, né? E além disso a gente prepara deliciosas sobremesas, bolos, bolachas, enfim, tudo que você imaginar que é de açúcar, a gente produz lá. E a atividade está dando muito certo, né? Graças a Deus, né? A gente trabalha com uma qualidade muito boa de produtos que a gente oferece e principalmente com qualificação. Não tem como dar errado, né? Campo Grandense adora um bom doce e nós estamos aqui para poder oferecer o melhor. Sandra, e você tem uma loja física, é tudo comercializado hoje pelo Instagram, como que funciona? Nós temos duas formas de comercialização. Não temos uma cafeteria, uma doceria ainda, né? É um projeto que nós estamos aí fazendo com bastante carinho. Planos futuros. Planos futuros, com certeza. Mas nós temos uma cozinha de produção que é sob encomenda. Você pode fazer o pedido através das nossas redes sociais, né? Do nosso Instagram, ou então através do telefone direto da empresa. Que bacana. Mas Sandra, vamos deixar então o papinho de lado, vamos colocar a mão na massa, aprender essa receita? É pra já. Vamos lá então, pessoal. Anota aí os ingredientes. 400 gramas de chocolate meio amargo em barra, não pode ser fracionado. 400 gramas de chocolate branco em barra, também não pode ser fracionado, tem que ser o puro. 2 caixinhas de creme de leite, uma bandeja de morangos frescos G, 200 gramas de chantilly, 150 gramas de leite ninho, uma caixinha de leite condensado, 150 ml de água mineral, um copo americano quase cheio, 250 gramas de açúcar. Bom, vamos lá, Kylie. Eu vou começar fazendo as ganaches. Enquanto isso, eu vou te pedir se você puder me ajudar a cortar os morangos, porque aí a gente já otimiza um pouquinho mais o tempo. Pode ser? Ajudo sim, pode. E como que eu faço aqui? Bom, vamos lá. Os morangos, eles já estão higienizados, tá? Então, a proporção da higienização para qualquer fruta é 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária, que seja própria para alimento. Isso está no rótulo, qualquer uma marca que você encontre no mercado, não tem nenhum segredo. Deixou por 15 minutos, depois higienize em água corrente, tá? Aí a gente passa o processo de preparação. Você vai tirar o cabinho, pode tirar essa pontinha verdinha de cima, para não ficar ruim para quem for comer, tá? Entendi, tá. Aí você vai fatiar ele, um corte só, exatamente assim. Aí você pode fazer todos esses, por favor, tá? Tá bom. Enquanto isso eu vou fazendo o ganache, que nós vamos colocar no micro-ondas. Os chocolates picados, tá? Na proporção que nós passamos a receita, por 30 segundos primeiro, tá? Tá bom. Pra que a gente evite que o chocolate queime. É legal porque a casa fica cheia, aquele momento de Natal, de A gente Ano tá Novo. recebendo as visitas, É muito né? legal. Você pode fazer uma taça que seja nesses recheios que nós vamos fazer, como em qualquer outra. A criatividade é o que vai mandar. Então aqui a gente volta ao micro-ondas de 30 em 30 para evitar que o chocolate queime. Nós não podemos deixar ele queimar. Tem que ficar de olho, né, Sandra? Tem que ficar de olho.
Então ele ainda não está pronto, ele vai voltar mais 30 segundos e assim a gente vai até a conclusão. Essa partezinha tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? É, um pouquinho mais de paciência. Mas como nós estamos falando de uma época em que todo mundo está reunido e a gente tem bastante oportunidade de conviver com pessoas que às vezes a gente nem tem em casa normalmente. É muito bacana. Essa é uma sobremesa que ela pode fazer um dia antes, pode fazer no próprio momento da ceia. A gente tem sempre um resultado muito bom com essa receita. Quem não gosta de chocolate com morango, não é verdade? É verdade, é uma combinação perfeita, né? Não tem como não gostar, né? Bom, aqui nós temos, ó, ele quase derretido. Nessa fase que nós chegamos aqui, para que ele não derreta, não queime, a gente primeiro vai continuar mexendo, porque às vezes, como a gente está trabalhando aqui com chocolate nobre, ele tem uma facilidade maior de derretimento. Então, ele não precisa chegar numa temperatura muito elevada para ele próprio derreter. Então, às vezes, o próprio calor do que já foi derretido já vai derretendo as pelotinhas que ficaram aqui, os pedacinhos que ficaram, tá? Para a gente não correr o risco desse chocolate queimar se a gente levar novamente para o micro-ondas. Se caso a pessoa perceber que, mesmo com esse movimento que eu estou fazendo aqui, com essa interação entre as camadas mais quentes e as outras não, tá complicado, volta às vezes mais 10 segundinhos. Aí não precisa usar os 30 segundos, tá? Então aqui a gente tá com o chocolate derretido, chocolate branco, e nós vamos acrescentar aqui agora o creme de leite para finalizar esse ganache branco. Da mesma forma que nós fizemos o ganache branco, a gente vai fazer o chocolate meio amargo, tá? Acrescentamos o creme de leite e misturamos para a gente chegar no nosso ganache de chocolate meio amargo, que também vai compor a nossa receita no momento do recheio. Os ingredientes já estão preparados, mas Sandra, quem não tem micro-ondas, como que faz? Bom, o ganache, como nós vimos, ele é bem prático, mas algumas pessoas não têm no momento ou não têm em casa o micro-ondas. Na verdade, na confeitaria a gente aprende que o chocolate é derretido de forma real e melhor quando é em banho-maria. Mas a praticidade nos ajudou bastante. Então ela vai fazer o mesmo processo, ao invés de levar o micro-ondas, vai fazer o derretimento em banho-maria e acrescentar o creme de leite. Ele está pronto. Bom, vamos começar então preparando a taça por camadas. Bolo, recheio, depois que a gente inclui a calda, recheio, aí a gente vai intercalando todos os ingredientes, tá? É a montagem. A montagem nesse momento. Então, a massa, como eu falei, pode ser qualquer massa que você tem em casa de um dia anterior, ou então uma massinha de pão de ló, ou então uma massinha de caixinha, aí vai da facilidade que cada um tiver, tá? Então, nós vamos pegar a massa, essa massa que eu tô usando aqui, eu tô usando dois tipos, tá? Eu tô usando uma massa, essa aqui, ela é de nozes, então ela vai fazer como se faz um bolinho de pote. Vamos fazer triturar essa massinha para fazer uma primeira camada. Aí a gente vai compactar no fundo da nossa taça, porque ela tem que ter uma apresentação bacana, tá? Então isso aqui vai dar pra gente uma base. Aí nós vamos colocar a calda para umedecer essa massa. Que a calda é a calda que nós falamos da água filtrada ou água mineral. Para dar uma molhadinha. Para umedecer essa massa, porque nós queremos que essa sobremesa... Não fique seca, né? Exatamente, ela tem que ser bem cremosa, bem gostosa. No momento que a pessoa tiver a experiência de provar, ele não sente aquela massa esfarelando. Vamos começar pelo ganache de chocolate branco, com o ninho. Coloca um pouquinho, Coloca um pouquinho. Aí é no olho mesmo, Sandra. No olho mesmo, né? Ela vai, a pessoa que for fazer, ela vai fazer essa primeira camada. Aí ela vai deixar bem bonito, porque a gente precisa ter um acabamento nas laterais. É importante ela pensar que a gente come primeiro com os olhos, né? É verdade. Então nós vamos fazer aqui essa primeira camadinha. Aí nós vamos fazer novamente uma outra camada de massa. Essa parte aqui eu acho que a criança que está lá visitando a família gosta de fazer, né, Vai Sandra? adorar. É bom ter um pouquinho a mais, porque sempre tem aquele que vem, rouba um tequinho da massa. Vai aí você fala, provando, né? Outra dica legal que eu acho que é bacana a gente mencionar, eu não sou adepta a bolo, eu tenho algum tipo de intolerância, ou então eu simplesmente não gosto de bolo.
Ela pode usar um biscoito champanhe, pode usar uma massa vegana, e isso não interfere em nada no resultado final da receita, tá? O importante é que seja saboroso e que seja um momento agradável, né? A gente sempre tem esse cuidado. Aqui, por exemplo, eu estou usando nozes, tem muita gente que ama nozes. Eu adoro. Então, essa receita, ao invés de ter o morango, por exemplo, ela poderia ser com nozes. Ficaria bem gostosa também, tá? Aí a gente vem molhando novamente a massa. Olha, agora a gente começa a decorar. Cortei certinho o morango. Tá perfeito. Tá bom. Então a gente vai começar a fazer a decoração dela, porque afinal nós estamos falando de Natal, né? Uhum, já tem, né, aquele vermelhinho ali, né? Isso. Já. E é legal porque ela fica com uma excelente apresentação e é prático de fazer. E muito saboroso, né? Isso numa mesa posta, né, Sandra? Nossa, vai Fica ficar lindo, né? A hora que a gente finalizar, ela vai dar um aspecto muito legal para qualquer mesa, viu? Daqueles morangos que nós utilizamos, que é uma bandeja, eu separei ali 3 morangos para a gente poder fazer decoração no final. Certo. Aí a gente vem com ganache de chocolate meio amargo. Isso pode ser outra coisa? Pode. Pode ser um brigadeiro? Pode. Então, aqui a gente está usando de praticidade, por isso o ganache ele cai bem, porque nós temos uma facilidade no preparo. Olha que bonito que já tá ficando, Sandra, Então, nossa. aqui a gente vai sempre ter o cuidado de olhar para a taça. Ela tá legal, né? Os morangos estão ficando bem emoldurados, né? Aí a gente completa aqui com mais um pouquinho, porque eu abri aqui o meio e a gente quer que esse recheio seja bem. Aí a gente completa com mais um pouquinho da massa, bem trituradinha, que eu já tô usando uma massa de baunilha, tá? Ah, sim, essa já é outra. Já é outra massa. Pra gente poder ter uma modificação de sabor, tá? A pessoa às vezes nem percebe. Ela sabe que tem alguma coisa diferente, mas ela não Sabe identifica. identificar. E isso é muito legal, porque a gente quer realmente que essa sobremesa lá na casa da pessoa que vai fazer seja uma sensação e ela fala assim, meu, tem alguma coisa ali que não tá como eu tô habituada, tá bem mais gostoso. Sensação de sabores mesmo. Exatamente. Já estamos quase finalizando a nossa receita e a Sandra vai preparar agora o chantininho. O que a gente utiliza? Bom, é muito simples. O chantilly da preferência da pessoa não pode ser aquele chantilly pronto, já batido. Tem que ser o líquido mesmo. Vai para a geladeira, ele tem que estar bem gelado. Normalmente o que eu faço? Deixei de um dia para o outro na geladeira, no outro dia antes de eu preparar, eu deixo 20 minutinhos no freezer ou no congelador. Aí ele está bem gelado, não pode congelar, tá? Aí aqui nós estamos utilizando 250 gramas de chantilly e 2 colheres de sopa de ninho. Tá? Bate tudo. Bate tudo até ele dar o ponto de bico. Sandra, agora você tá colocando o chantininho nesse saco de confeiteiro? Isso mesmo. Nós vamos utilizar aqui, nesse caso, o saco de confeiteiro com bico de confeitar, tá? É necessário? Não, mas fica bem mais bonita a sua taça, né? Então, se eu não tiver em casa um saco, isso você encontra em qualquer loja de confeitaria. Posso fazer com bico, sem bico? Pode ser sem bico. Ele só vai ficar mais arredondadinho na hora que ela for fazer a finalização. Não tem o saco, não tem o Passo com a colher. Vai espatulando, joga e vai espatulando, vai dando o formato que você quiser, porque de qualquer forma ela vai ficar bonita. Vamos lá então. Aí nós vamos usar os moranguinhos para decorar essa taça. E nós vamos finalizar polvilhando um leite ninho. Bem Natal. Aham. E os olhos já ficam cheios, né? Daquela vontade já de provar, De provar, experimentar. exatamente. Essa é uma fase que a gente não pode ter nenhum problema com o que surge em volta. Aham. Não pode ter pressa, né, Não. Sandra, agora? E é uma receita que vai levar cerca de 1 hora para finalizar. E aqui é o toque especial do chefe. Exatamente, a nossa receita está pronta. Tem a necessidade de levar para geladeira?
Sim, é uma sobremesa que nós temos uma fruta que tem uma decomposição um pouco mais rápida. É uma sobremesa que tem uma durabilidade máxima de 2 dias refrigerada, tá? Serve até 10 pessoas tranquilamente, né? Porque ela é bem profunda. Se quiser fazer com uma taça maior, as quantidades dão também, tá? Que nós passamos aqui. O único detalhe é que como nós estamos trabalhando com chocolate, por mais que ele esteja com a gordura do creme de leite, ele precisa ser retirado da geladeira pelo menos com 1 hora de antecedência ao consumo, para que ele volte a ser cremoso novamente. Vamos levar então para a geladeira. Vamos sim. Sobremesa pronta. Sandra, quanto que se gasta mais ou menos para preparar essa sobremesa de taça? Bem, Kylie, tudo depende do que for comprado, a escolha dos rótulos, né? Tudo isso interfere no momento do final, mas em média de 50 a 80 reais é o valor dessa sobremesa. Se nós formos computar que você tem um rendimento de 8 a 10 porções, vai ter um rendimento no valor da casa dos 5 a 8 reais a porção. E é um valor bem acessível se você for considerar comer numa confeitaria, por exemplo. Bom, agora vamos para a melhor parte. A Sandra vai colocar para ela e para mim também, né, Sandra? Vamos lá. Pra gente provar aquela parte que todo mundo adora. Agora eu vou provar, né, para ver se é bom mesmo essa sobremesa e vou aí acarretar a sua diquinha, que é provar cada um pouquinho, né? Do ganache, vou provar um pouquinho também da massa, do chantininho. Tem aquela experiência, né? Morango é bom estar junto também, tá? Também, por Porque favor. o cítrico, junto com o creme e com a massa, faz toda a diferença. Vou falar dela. Tô passando mal aqui, viu, gente? Que delícia! Tá no ponto! Nossa, parabéns, viu, Sandra? Que maravilha! Tipo assim, é de encher mesmo, assim, uma alegria contagiosa na hora que a gente prova. E Adorei. não é uma sobremesa de muito açúcar, não é pesada, é leve. Nossa, é uma delícia. Olha, muito obrigada pela sua contribuição aqui. Dá pra gente ver que você é apaixonada pela profissão, né? Que escolheu por repassar essa receita tão especial pra gente nesse clima de final de ano. Exatamente. Boas festas. Deixa uma mensagem pra gente. Que Deus ilumine cada um de nós, nossas famílias, nosso país e que possamos ser prósperos aí, se Deus quiser. Bom ano novo pra todos. Feliz ano novo. Boas festas.